Olá, você irá assistir a mais uma aula do CCVV, curso de cálculo em várias variáveis. E eu começo esta aula te fazendo a seguinte pergunta. Você sabe quais são as interpretações das derivadas parciais de uma função de duas variáveis? Se a sua resposta for não, então continue assistindo a esta aula, pois eu irei lhe mostrar. Eu sou o professor Carlos Opelato e você, seja bem-vindo ao meu canal. Na aula 32 do CCVV, que eu estou deixando o link na descrição deste vídeo, você que não assistiu essa aula, aproveite e vá lá e assista antes de assistir essa aula. Eu comecei o estudo das derivadas parciais de funções de duas variáveis, usando um problema ilustrativo onde tinha uma tabela com os valores do volume de um cone circular reto, sendo as linhas representando o raio, a medida do raio, R, da base desse cone, e as colunas representavam a medida da altura H do cone. Lá nós vimos uma interpretação das derivadas parciais de uma função de duas variáveis. Isto é, o volume do cone ele era em função do raio e da altura. Uma das interpretações ela era a taxa de variação do volume em relação à medida da altura do cone. E a outra era a taxa de variação do volume em relação à medida do raio da base. Isto é, as derivadas parciais naquele problema foram interpretadas como sendo taxas de variação. Então, nesta aula, nós vamos ver a interpretação geométrica das derivadas parciais de funções de duas variáveis. No segundo exemplo da aula 32 do CCVV, eu calculei as derivadas parciais da seguinte função: z igual a f de xy, que é igual a 9 menos 2x ao quadrado, menos y ao quadrado, e determinei a derivada parcial de f em relação a x no ponto x igual a 1, y igual a 1, e a derivada parcial de f em relação a y no ponto também x1 e y1. Então aqui recordando, como é que eu calculo a derivada parcial de uma função de várias variáveis? Eu considero uma variável como sendo a variável e as demais como sendo constante. Então eu tenho que determinar a derivada parcial de f em relação a x. Então o x é a minha variável e o restante vão ser constantes. Então vou dar uma olhadinha aqui. O 9 é uma constante e o y menos y ao quadrado é constante. Então aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. E a derivada de menos 2x ao quadrado é menos 2 que multiplica 2, dá menos 4x. Então aqui eu tenho a derivada parcial de f em relação a x igual a menos 4x. Agora eu vou derivar f em relação a y. Então o x vai ser a minha constante e o número aqui 9 também é constante. Então eu tenho aqui, ó, derivada de 9 é 0, a derivada de menos 2x ao quadrado é 0 e a derivada de menos y ao quadrado é menos 2y. Então a derivada parcial de f em relação a y é igual a menos 2y. Agora eu preciso calcular ela no ponto de coordenadas 1 para o x e 1 para o y. Como aqui na derivada parcial em relação a x só aparece o x, então eu vou trocar o x aqui por 1. Eu vou calcular aqui menos 4 vezes 1 dá menos 4. E aqui no caso da derivada parcial em relação a y, eu vou trocar o y aqui por 1, então eu vou ter menos 2. Agora eu quero calcular o valor do z. Isso daqui nós fizemos tudo na aula anterior, certo? Lá na aula 32. Agora eu vou calcular o valor do z no ponto x1, y1. Ele é igual a 9 menos 2 vezes o x. O x ele é menos x ao quadrado, menos 2x ao quadrado. Então menos 2 vezes 1 ao quadrado, menos o y ao quadrado. Então eu vou ficar 1 ao quadrado, então eu vou ficar aqui o 9, aqui vai dar menos 2, aqui vai dar menos 1, e 9 menos 2 menos 1 é igual a 6. Portanto, a z, que é igual a f de 1 em 1, é igual a 6. Ou seja, o valor do z é 6. Então eu vou ter um ponto de coordenadas 1, 1 e 6 no R3, no espaço. Lembrando que o gráfico dessa função aqui, nós vamos ver lá no GeoGebra, ele representa uma superfície lá no R3. Quando eu troco o y por 1 e mantenho o x como sendo variável, eu vou obter a seguinte expressão. Z de x1 é igual a 9 menos 2x ao quadrado menos 1 ao quadrado, então eu vou ficar com menos 2x ao quadrado mais 8. Então eu estou fixando o y1, agora eu vou fixar o x igual a 1. Então eu vou ter z de 1y igual a 9 menos 2 que multiplica 1 ao quadrado menos y ao quadrado, que eu vou obter menos y ao quadrado mais 7. Então eu vou ter uma expressão com z, aqui é f, tá? Aqui
aqui é F. Aqui é Z igual a F e aqui também é, vamos arrumar aqui, Z igual a F de 1 em 1. Então aqui eu vou obter uma expressão Z igual a menos 2x ao quadrado mais 8 e a outra Z igual a menos y ao quadrado mais 7. Agora eu quero saber o seguinte, ó, qual o significado geométrico desses valores? Qual o significado dessa expressão, deste ponto aqui, deste valor, também desses dois valores e também dessa expressão. E isso nós vamos ver utilizando o software GeoGebra. Então eu já vou lá para o software GeoGebra e vamos ver qual o significado desses valores. Bem, eu estou aqui com o software GeoGebra aberto. Então aqui nós temos o menu, arquivo, editar, exibir, opções, ferramenta, janela e ajuda. Embaixo aqui nós temos a barra de ferramentas. Eu tenho aqui várias ferramentas. Aqui a primeira ferramenta é arrastar ou selecionar o objeto, que é o mover. Depois aqui, essas outras ferramentas, cada uma delas tem um triângulozinho aqui no canto inferior direito. Se eu clicar nele, vou ter outras ferramentas aqui. Tá? Todos eles eu tenho isso daí. Ó. Tá? Embaixo aqui nós temos o campo de entrada, onde eu vou digitar a expressão que eu quero construir o gráfico. E aqui embaixo eu tenho a janela de álgebra, que eu já tenho um objeto que é texto. Tipo de objeto texto, eu tenho vários textos aqui que eu já construí. Aqui no centro eu tenho a janela de visualização, padrão. Já tem aqui um texto, que é um paraboloide. A função f de xy igual a z igual a 9 menos 2x ao quadrado menos y ao quadrado, que é que nós estamos estudando. E eu tenho aqui à direita a janela de visualização 3D, onde eu tenho o R3 aqui, o eixo x positivo aqui para frente em vermelho. Também aqui para frente, aqui para o lado direito, o eixo y em verde. E para cima aqui, o eixo Z positivo também. Agora vamos construir o gráfico deste paraboloide, que é a nossa função. Nós estamos estudando a função de duas variáveis, x e y. E para construir o gráfico dela, eu vou aqui no campo de entrada e vou digitar a função. O nome dela é f. Então, digitar o f, 2 pontos. Então, digitei o nome da função. Agora eu vou escrever a expressão z. Observe que quando eu estou digitando aqui no campo de entrada, já na janela de visualização 3D, ele já começa a fazer uma construção ali. Z igual a 9 menos 2, que multiplica x. O expoente ali é o acento circunflexo, elevado ao quadrado menos y. Eu aperto o acento circunflexo, dou espaço, ele mostra o circunflexo elevado ao quadrado. Eu dou um Enter e ele já construiu aqui, olha, na janela 3D, vou clicar aqui, está aqui o paraboloide. E na janela de álgebra eu tenho a expressão f, 2 pontos, 2x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 0z ao quadrado, mais z igual a 9. Ele escreve de maneira diferente aqui. Bem, eu vou mudar a cor desse paraboloide. Basta eu clicar aqui no paraboloide, ele fica destacado. E eu venho aqui embaixo, onde está escrito janela de visualização 3D, nesse primeiro quadradinho aqui, que está na cor vermelha, eu vou clicar nessa setinha aqui, eu tenho várias opções de cores. Então, eu vou escolher aqui a amarelo. Clico ela, seleciono, dou um Enter aqui, então ele já pintou o nosso paraboloide na cor amarela. Bem, o próximo passo é marcar o ponto P. Então, eu vou aqui no campo de entrada, que é o ponto P, que é igual a, as coordenadas são 1, 1 e 6. Então, eu vou colocar entre parênteses. Quando eu abro parênteses, ele já abre e fecha. Então, 1,1,6. Dou um Enter. Ele já constrói aqui na janela de álgebra o ponto, olha a expressão, 1, 1 e 6. E aqui na janela 3D ele já marcou o pontinho. Vou movimentar aqui o nosso paraboloide. Então tá aqui esse pontinho aqui pretinho, ponto P. Agora vamos continuar. Então tá aqui o ponto P, as coordenadas dele, 1 e 6. Agora vamos ver as derivadas parciais da função. Então, a derivada parcial de f em relação a x. Então aqui eu tenho a expressão dela, a f de xy, em relação a x, ele é igual a del f, del x, igual a menos 4x. Então eu estou usando o derond aqui, derivada parcial. Agora vamos ver a derivada parcial de f em relação a x no ponto onde o x é 1 e y é 1. Então ela vale f de x 1 e 1, f de 1 e 1 em relação a x é igual a menos 4. Daqui a pouco nós vamos ver a interpretação geométrica dessa derivada aqui, que é o objetivo nosso é ver qual é a interpretação geométrica.
Agora vamos ver a derivada parcial de f em relação a y. Mesma expressão aqui, só muda aqui embaixo que é o y. f de xy em relação a y é igual a del f, del y, aqui também mudou, igual a menos 2x, certo? Agora vamos ir para a derivada parcial de f em relação a y em f de 1 em 1. Ou seja, quando x é 1 e o y é 1, qual é f a derivada? Vale menos 2. Também vamos ver a interpretação geométrica dela. Beleza, né? Então agora deixa eu dar uma ajustadinha aqui. Visualizar um pouco melhor. Quando eu fixo o y igual a 1, eu vou obter z igual a f de x1 igual a 8 menos 2x ao quadrado, que representa um cilindro parabólico z igual a menos 2x ao quadrado mais 8. Então é o cilindro parabólico, esse cara aqui, ó. E o y igual a 1 é um plano vertical. Então y igual a 1 é um plano vertical e z igual a menos 2x ao quadrado mais 8 é o cilindro parabólico. Só que aqui ele está relacionado com o plano xz. Então vamos ver por que ele está cilindro parabólico plano xz. Então agora aqui eu vou construir o plano y igual a 1. Então eu venho aqui no campo de entrada, digito. Vou chamar isso daqui de plano underline, entre chaves, porque eu tenho duas letras para representar aqui. Vou chamar y1. Ele abre e fecha. Dou dois pontos aqui. Agora eu vou digitar y igual a 1. Ele já construiu aqui o plano y igual a 1. Vamos ver. Vamos movimentar aqui e vamos visualizar. Aqui está o eixo y. Aqui eu tenho 1, 2 e 3. Né? Vamos mexer um pouquinho, olha só. O plano y igual a 1. Agora vamos construir o cilindro parabólico. Eu vou chamar esse daqui de CP underline 1, cilindro parabólico 1, que é igual a, dois pontos, né? Z igual a menos 2x elevado ao quadrado mais 8. Então, ele construiu aqui, vou dar um Enter. Então observa aqui, olha, na janela de álgebra, o plano y1, y igual a 1 e o cilindro parabólico CP1 2x ao quadrado mais 0z ao quadrado mais z igual a 8. É a forma dele escrever a notação dele. Então aqui em vermelho eu tenho o cilindro parabólico e aqui em azulzinho aqui eu tenho o plano y igual a 1. E o amarelo aqui é o nosso paraboloide. A intersecção do plano vertical y igual a 1 com o cilindro parabólico, ele nos dá a parábola z igual a menos 2x ao quadrado mais 8, que é paralela ao plano xz. Ok? Então, como é que eu faço para ver a intersecção do cilindro parabólico com o plano? Mas antes de nós fazermos isso, deixa eu só ocultar aqui o plano y igual a 1. Observa que o cilindro parabólico ele intercepta o nosso paraboloide. Olha. E tem aqui, está destacado onde é que ele está interceptando. Essa região um pouquinho mais clara aqui, onde é que ele está interceptando. Vamos movimentar aqui e olhar por baixo que nós vamos ver onde é que ele está interceptando. Olha lá. Aqui ele está interceptando essa cor aqui, ó, onde é que ele está interceptando, beleza? Então agora vamos deixar o nosso plano aqui e observa que o ponto P está contido bem aqui, olha. Então vou mostrar novamente o plano P e vamos fazer a intersecção do plano y igual a 1 com o cilindro parabólico. De que maneira nós fazemos isso? Eu vou vir aqui em cima nas ferramentas e vou localizar aqui à direita, embaixo da janela aqui, ó, do menu janela, tem um conezinho e tem um planozinho aqui, ó, é a intersecção de duas superfícies. Eu vou clicar aqui e está selecionado essa ferramenta. Então eu tenho que selecionar o objeto. Então o objeto que eu vou selecionar vai ser o plano. Eu vou clicar aqui no plano e observe na janela de árvore que ele está destacando o plano aqui, ó. Agora eu vou selecionar o cilindro. Então vamos ver o que vai aparecer, o que vai acontecer. Eu selecionei o cilindro e observe aqui, olha só, o que ele destacou. Ele destacou essa curva aqui, ó, que nós já vimos que ela é quem? Ela é a parábola z igual a menos 2x ao quadrado mais 8, que é paralela ao plano xz. Então, como é que nós vamos fazer para verificar isso? Eu vou ocultar o plano y igual a 1 e também vou ocultar o cilindro parabólico. E ele construiu a cônica aqui, ó. Vou até ocultar que vocês vão ver, olha, ele ocultou a cônica aqui. Essa cônica aqui, ela é a nossa parábola. E eu vou chamar essa cônica aqui, ó, de curva C1. Então, vou apenas chamá-la de C1. C underline 1. É uma curva.
Vou dar um Enter. Então tá aqui a nossa curva C1. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Aqui está a curva C1. Ok? Ela está contida aqui no nosso cilindro parabólico, certo? Bem, agora é que nós vamos ver qual a interpretação geométrica dessa derivada aqui, ó. Eu vou só mudar a cor dessa curva aqui que está em azul, eu vou mudar ela para vermelha. Eu vou em propriedades, clico no botão direito, vou em propriedades e venho aqui em cor e vou escolher a cor vermelha. Ele já destacou, vou fechar aqui, está em vermelho. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora traçar uma reta tangente, que eu vou chamar de T1, à curva C1 no ponto P. Então eu vou traçar uma reta tangente a essa curva C1. Deixa eu ocultar um pouquinho o paraboloide aqui, ó. Olha só. Então está aqui a nossa curva C1. Deixa eu ver se eu consigo movimentar aqui, ó. Aqui está o ponto P, vamos ver se eu consigo mexer no Pzinho aqui. Isso, aqui está o ponto P e aqui está a curva C1, certo? Vamos vir aqui em cima na janela de visualização, eu tenho um cubinho aqui, ó, esse objeto, é direção de visualização. Vou clicar na setinha, eu tenho aqui 3 cubinhos, cada um uma determinada direção. Aqui então em direção ao plano XY, em direção ao plano XZ e em direção ao plano YZ. Lembra que eu falei que esse cilindro parabólico está relacionado com o plano XZ? Então vamos visualizar no plano XZ. Olha só, aqui observando aqui no plano XZ, olha só o plano XZ, e eu tenho aqui a minha parábola, destacada aqui em vermelho. Só que ela não está contida no plano XZ, eu falei que ela é paralela, então vamos ver como que ela é paralela? Então vamos movimentar aqui, ó. Observa, olha só, ela é paralela ao plano, certo? Vou deixar novamente aqui, nessa visualização, então aqui eixo X, eixo Z. Eu vou deixar aqui o paraboloide também. Ficou lá do outro lado, vou deixar assim por enquanto. Então agora eu vou traçar aqui, nessa curva C1, vou traçar uma reta tangente à curva C1, só que ela vai ser tangente no ponto P. Como é que eu faço para traçar essa reta tangente? Eu venho aqui nas ferramentas, aqui em cima, menu, na barra de ferramentas, e vou localizar aqui a 4ª ferramenta, reta perpendicular. Eu vou clicar na setinha e vou procurar a reta tangente. Aqui embaixo eu tenho a reta tangente, eu vou selecionar ela. E o que eu tenho que fazer para traçar uma reta tangente? Seleciono primeiro um ponto, depois um círculo, uma cônica, uma função. Então eu já tenho o ponto e a cônica. Então eu vou clicar aqui no ponto P. Eu venho aqui na janela de álgebra mesmo. Olha, eu vou clicar aqui, ele selecionou o ponto P e agora eu vou selecionar a cônica. Olha só o que acontece lá. Olha só, ele traçou uma reta aqui, ó. E ele chamou essa reta de G. Está escrevendo a equação paramétrica dessa reta aqui como parâmetro lambda. Então eu vou clicar aqui e vou mudar o nome dela para T maiúsculo underline 1. Aliás, é T minúsculo, tá? Não T maiúsculo. Realmente a reta nós usamos letras minúsculas. T underline 1. Dou um OK aqui. Então aqui eu tenho essa reta tangente. Aqui está o nome dela, aqui embaixo. Olha só, T1. Ela é tangente à curva C1 no ponto P. Certo? Agora nós vamos ver qual o significado desse aqui, esse daqui. Ó. Vou mudá-la também para vermelha. Então vou mexer aqui na cor vermelha e está ali, tudo vermelho. Qual é o significado desse menos 4? Tá? Então a inclinação dessa reta T1 em relação ao ponto P1, né, que ela está passando no ponto P1, é dada pela derivada parcial. Então a inclinação dessa reta aqui, ó, T1, que ela é tangente à curva C1 no ponto P, ela é dada pela derivada parcial de f em relação a x. É essa derivada parcial aqui, olha, no ponto onde o x é 1 e o y é 1. Então ele vale menos 4. Ou seja, essa inclinação dessa reta aqui, ela vale menos 4. Então se eu calcular a tangente desse ângulo aqui, eu vou encontrar o valor menos 4. Então, essa é a interpretação geométrica dessa derivada aqui, ó, beleza? Vamos ver o paraboloide, vamos movimentar aqui. Vamos fazer uma animação, vem aqui nesse botãozinho aqui, ó. Iniciar
ou parar uma rotação da cena. Então ele vai girar e vocês vão observar aqui. Deixa eu só movimentar um pouquinho, deixar um pouco melhor aqui para visualizar. Só que eu vou diminuir essa velocidade aqui, ó. Então está lá a nossa reta. Observe. Olha só. Quando ele visualiza o plano, eu vou parar aqui então a rotação. Agora vamos ocultar aqui, certo? E vamos ver a outra derivada parcial de f em relação a y. Então deixa eu ocultar aqui a reta T1, vou ocultar também a cônica. Vou deixar apenas o ponto e o paraboloide. Vou dar uma ajustadinha aqui no nosso gráfico. Então agora eu vou fixar o x igual a 1. Então vem aqui nos textos, eu já tenho aqui essa expressão, vou fixar o x igual a 1 e obter z igual a f de 1, y igual a 7 menos y quadrado, que representa o cilindro parabólico z igual a menos y quadrado mais 7. Então, esse é um cilindro parabólico, esse daqui é o z menos y quadrado mais 7. E o x igual a 1, ele é um plano vertical também. Ok? Então, vamos lá. Vamos construir o plano x igual a 1. Então, vem aqui no campo de entrada, digito lá. Vou chamar de plano, underline, entre chaves, x1. 2 pontos, agora x igual a 1. Já também construiu aqui para nós aqui o plano, olha só. Passando aqui no x igual a 1, deixa eu só mudar o x para o lado direito ali, ó. 3 aqui está o eixo x, a vermelhinha aqui está passando aqui no 1. Eu vou ocultar aqui o paraboloide para ficar mais fácil para visualizar, olha só. E vou mandar ele visualizar no plano XZ. Vou mostrar aqui na direção do plano XZ. Olha só, então aqui eu teria uma reta x igual a 1, mas como eu estou no R3, essa reta x igual a 1 se torna um plano. O R3 é um plano, o R2 é uma reta. São conceitos lá da geometria analítica, correto? Então vou fechar esse texto aqui. Beleza, então agora vamos construir o cilindro parabólico, z igual a menos y quadrado mais 7. Eu vou chamar aqui de CP2. Esse índice aqui, ó, está relacionado com a variável. O 1 é o x e o 2 é o y. CP2, 2 pontos, é z igual a... Já está começando a construir lá, dá uma olhadinha. Na janela 3D. Menos y elevado ao quadrado mais 7. Já construiu lá. Então vou clicar aqui, também está na cor vermelha lá, ó. Beleza? Está lá, ó. Vou movimentar aqui o R3 e está lá o nosso cilindro. Certo? Deixa eu ocultar aqui o plano por enquanto, esse plano X1, e deixar só o paraboloide e o cilindro parabólico. Observe também que eles estão se interceptando, né? E essa região um pouquinho mais escura aqui, ó. Tá? Essa região aqui, ó. Também tem o ponto P lá contido nessa intersecção. Agora eu vou voltar aqui o plano X1, x igual a 1, e está lá. A intersecção do plano vertical x igual a 1 com o cilindro parabólico, ele nos dá a parábola z igual a menos y quadrado mais 7, que é paralela ao plano y igual a z. Então vamos fazer a intersecção de quem? Do plano x igual a 1 e do cilindro parabólico z igual a menos y quadrado mais 7. Então vem aqui na ferramenta intersecção de duas superfícies, que é esse conezinho, ó, que está bem abaixo da janela aqui do menu janela. E vou selecionar primeiro agora o cilindro parabólico. Selecionei ele, destacou, e agora o plano. Observe que ele já destacou aqui, ó, naquela intersecção do cilindro com o paraboloide, em azul aqui, ó. Agora eu vou ocultar o plano x igual a 1 e também vou ocultar o cilindro parabólico CP2. E vou deixar apenas o paraboloide e a intersecção do plano com o cilindro parabólico. Beleza? Estou clicando aqui, ele não está obedecendo, porque ele está selecionado aqui a intersecção da superfície. Então eu tenho que clicar aqui no mover. Isso, agora eu posso movimentar aqui, olha. Certo?
Bem, agora então vamos ver aqui o plano y igual a z. Então vem aqui no cubinho aqui, direção de visualização, e vou observar no plano YZ. Agora ficou bem mais, ficou destacada aqui a nossa parábola, essa parábola aqui, ó, z igual a menos y quadrado mais 7. Eu vou ocultar o paraboloide e tenho apenas a parábola aqui, ó. E ela é paralela ao plano YZ, aliás. Ela é paralela ao plano YZ. Como é que eu sei disso? Nós já vimos, né? Então agora vamos movimentar aqui, olha. Tá lá, ó. Ela não está no plano YZ, ela é paralela a esse plano. Deixar novamente a visualização aqui no plano YZ. Opa, voltar novamente para ele ficar com o eixo Y do lado direito aqui, ó. Tranquilo, né? Agora então vamos traçar a reta tangente aqui a curva. Essa curva aqui eu vou chamar, ela tá aqui, é a cônica, correto? Eu vou chamar essa curva aqui de C2, renomear para C_2. Então tá aqui, bem lá em cima o C2. Então aqui eu tenho a curva C2 e o ponto P. Então o que nós vamos fazer agora? Traçar uma reta tangente a essa curva C2 no ponto P. De que maneira? Novamente eu venho aqui, ó, na ferramenta reta tangente, que é a quarta ferramentinha aqui, ó, e vou selecionar ela. Eu vou clicar no ponto e vou clicar na curva C2. Ele já traçou para nós aqui a reta tangente. Vou deixar essa reta tangente na cor verde. Eu vou deixar essa curva aqui também, essa curva aqui na cor verde. Vamos ver se ele está destacando aqui, ó. Tem que tirar a seleção, beleza? Agora eu vou clicar aqui na curva e vou clicar aqui na cor. Eu vou mudar aqui, eu vou clicar com o botão direito na curva, na cônica, e vou em propriedades, e venho aqui em cor, e vou escolher aqui esse verde aqui, beleza. É isso. Então tá lá, ó. E também vou mudar essa cor aqui dessa daqui, que tinha mudado, não sei porque não ficou, então vamos lá, tá lá os dois. Beleza, então, agora é só... Agora então ver qual a interpretação geométrica dessa derivada aqui, desse menos 2, f de 1 em 1. Então a interpretação geométrica dessa daqui, que essa derivada aqui, esse valor aqui, menos 2, ele representa a inclinação da reta T2, dada pela derivada parcial, né, de f de x, y, em relação a y, que é igual a menos 2x, quando eu troco o x por 1 e o y por 1. Ou seja, a f de 1 em 1 em relação a y, que vale menos 2. Ou seja, a inclinação dessa reta aqui, a tangente deste ângulo aqui, ele vai dar menos 2. Então, essa é a interpretação geométrica dessa derivada parcial. Ou seja, a derivada parcial de f em relação a y, quando x é 1 e o y é 1. E o que seria, então, essa derivada aqui parcial de f em relação a x? Que é menos 4x. Então essa derivada parcial de f em relação a x, que é dada por menos 4x, ela é a inclinação de uma reta tangente no ponto de coordenadas x e y em relação a x. E essa outra aqui, derivada parcial de f em relação a y, ela é a inclinação da reta tangente também. Então vamos colocar todo mundo junto aqui, ó. Curva 2. A tangente nesse ponto aqui, eu marquei aqui, aqui essa aqui é a reta G aqui, vou chamar de renomear também por T2, tá? T underline 2, calma, tudo bonitinho aqui. Então aqui eu tenho a T2, que é essa verde aqui, tá aqui. E aqui a T1, cadê a T1, que é a vermelhinha aqui, ó, só tá aqui a T1, ficou bem misturadinha ali, ó, T1. Beleza, né? Então agora vamos colocar aqui o paraboloide e nós temos lá os objetos ali, ó. É isso aí. Agora vamos generalizar de maneira todas essas informações aqui com relação à interpretação geométrica da derivada parcial em relação a uma variável em relação a outra variável. De maneira geral, se f de AB é igual a C, então o ponto ABC está sobre a superfície S. Quando fixamos y igual a B, obtemos o plano y igual a B. E a intersecção do plano y igual a B com a superfície S nos dá a curva C1, ou seja, C1 é o corte de S no plano y igual a B. Então veja a figura 1. Então aqui nós temos a figura 1, onde eu tenho aqui a curva C1 e eu tenho o plano y igual a B, esse plano aqui.
De forma análoga, temos o plano x igual a, que intersecciona S e nos dá a curva C2, que é o corte de S no plano x igual a. Então vejamos a figura aqui, eu tenho o plano x igual a e eu tenho aqui a intersecção do plano com o paraboloide. Então eu tenho a curva C2. A curva C1 e o gráfico de G1, G de x, G1 de x, ele é igual a Z, que é igual a f de xb, tal que a inclinação da tangente T1 em P é f de x a b, que é igual a G' 1 de A. Veja a figura 3. Então aqui eu tenho aqui a inclinação dessa reta T1, certo? Então essa daqui é a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, que seria G' de 1A. Agora a figura, a curva C2 é o gráfico de G2 de y, que é igual a Z de f de AY, tal que a inclinação da reta, ou da tangente T2 em P, é f de AB em relação a y, que é derivada G' de B. Veja a figura 4. Agora, aqui eu tenho a reta tangente T2 no ponto P2 e a curva C2. Então, essa inclinação aqui é a derivada de f de AB em relação a y, que é igual a G' de B. Portanto, as derivadas parciais f de AB em relação a x e f de AB em relação a y poderão ser geometricamente interpretadas como as inclinações das retas tangentes em P, ABC, no ponto P de coordenadas A, B e C, às curvas C1 e C2 nos planos y igual a B e x igual a A. Então, dessa maneira, encerramos essa aula. Você que ainda não está inscrito no canal, aproveite e faça sua inscrição, deixe seus comentários, compartilhe o vídeo, dê o seu joinha e nos vemos na próxima aula. Um abraço do professor Carlos Ropelato.